dessa igreja, esses jovens adolescentes, nós louvamos e falamos por essa geração. Que o Senhor esteja sempre ministrando ao coração de cada um deles, ó Deus, e que, ó Deus, a vida deles seja para honrar o teu santo nome. Obrigado por tudo, fica conosco sempre, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Gente, qual o tema do trabalho de hoje? Não falar, não tem tema nenhum. Não fala bem falado porque tem tema nenhum. O tema é livre, o tema é discipulado, o tema é a gente conversar um pouquinho sobre a nossa vida, às vezes não só dentro da igreja, mas a vida fora da igreja. Todo mundo aqui é da igreja, não? Não, eu sei que não é não. Giovanni é da igreja? Teu nome eu gravei. Teu nome eu gravei. O pastor te gastou e vai te gastar baixo. Então, muita gente. Quem não é, quem é de Laje? Da igreja de Laje. Quem não é, as meninas são lá de Realengo, né? De Realengo, e os outros são visitantes. Mateus, você é de que igreja? Laje. Você é da igreja? Mateus é o cara que me falaram assim, quando o Cauã falou assim, pô, o Cauã vai entrar para a universidade, tem que tomar cuidado com os universitários. Aí me mostraram os universitários, Mateus. Você veio de quê? Mas me falaram que até pelado ele já andou lá na faculdade. É complicado. Gente, a gente está vivendo um tempo meio conturbado, né? Não sei qual a relação de vocês com Deus. Uma das coisas que a primeira coisa que a gente vai procurar visitar alguém, conversar com alguma pessoa, é sobre a vida espiritual dela. Geralmente a gente tem saído muito para visitar, para conversar, para ir atrás de jovens, principalmente jovens, que têm ido muito visitar e conversar e sendo procurados. A primeira coisa que a gente pergunta é: como é que está a sua vida espiritual? A primeira coisa para a gente procurar resolver um problema é justamente essa pergunta: como está a sua vida espiritual? Porque às vezes, se a gente não tratar a nossa vida espiritual, a gente não consegue resolver outras áreas da nossa vida. E a gente, como crente, a gente tem que botar na nossa cabeça, a gente como crente, a gente precisa ter uma vida espiritual legal, aos pés do Senhor. Procurando seguir, cumprir todos os seus ensinamentos, procurando fazer a sua vontade da melhor maneira possível. Mas isso é fácil? É fácil? É fácil ser crente? É fácil. Aqui só tem o Rodson aqui que está com seus 28 anos, que é mais velho aí, 28 anos. É fácil ser crente hoje? Adolescente, jovem? É muito difícil, não é difícil? É muito difícil. Tem muitas complicações, muitas coisas que levam a gente para a gente não se firmar nunca. Mas isso às vezes a culpa é nossa. A gente precisa entender que a culpa é nossa. Que a gente não procura, às vezes, as respostas certas. Às vezes a gente não procura a ajuda certa. Às vezes a gente não procura entender aonde nós estamos e quem nós somos. Principalmente como igreja do Senhor. Qual o papel da igreja hoje? A igreja não é a igreja lá de Lajes, aquela construção de alvenaria, tijolo, portas e janelas. A igreja sou eu. A gente aprende e tem que ter sempre a consciência dentro da nossa cabeça de que a igreja sou eu. E a gente precisa olhar para a gente e identificar e entender qual igreja que eu estou vendo. Qual a igreja que as pessoas estão vendo em mim. Os amigos da faculdade, os amigos da escola, os amigos do trabalho. Qual a igreja que as pessoas estão vendo em mim? É o tema da nossa nacional, né, a nacional de mocidade. É o tema que está sendo tratado, que vai ser tratado aí no Padre que iniciou semana passada, é as cartas, né? Referentes às cartas de Paulo, mas é referente às cartas que são lidas. E só que essa referência, essa analogia é feita para nós. Qual a carta que as pessoas estão lendo de mim? O que eles estão lendo de mim? Ou se olhar para a minha pessoa, o que eles estão lendo? O que eles estão vendo? O que eu estou passando, qual a mensagem que eu estou passando com a minha vida. Porque essas pessoas não vão lá na minha igreja, mas essas pessoas convivem comigo lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá no meu estudo, lá no meio dentro da minha casa.
Porque geralmente a gente, nem todo mundo da nossa casa é crente, ou professa a mesma fé que a gente professa. E as pessoas estão olhando para nós. E nós seremos aquela igreja, nós seremos a Bíblia que as pessoas estão lendo. E a gente precisa tomar muita consciência, a gente tem que tomar muita decisão de que a gente precisa, isso é sério, isso é importante. Pô, mas Léo, eu sou jovem, eu sou adolescente, eu tenho 12 anos, eu tenho 13 anos, eu tenho 17 anos, é difícil eu seguir, eu sei que é difícil seguir, eu sei que é extremamente difícil, porque eu já fui, tenho um pouquinho a mais do que vocês, mas a gente consegue, eu tenho certeza que a gente consegue, porque muitos conseguiram. E uma coisa que a gente tem em mãos, que tem que conduzir, nortear a nossa vida, é o quê? É a palavra de Deus. O que norteia a nossa vida é a palavra de Deus. E a gente precisa sempre entender que ela tem que guiar as nossas vidas. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela é cheia de histórias. Quem estuda história aqui? Só tudo história. A palavra de Deus, ela é cheia de histórias, contos, de relatos de vidas que foram registradas, que alguns homens registraram esses episódios, que tem uma finalidade, chegar para a gente. Porque a gente tem acesso à Bíblia. Muitos que viveram isso aqui não tiveram acesso à Bíblia. Muitos que viveram isso aqui não tiveram acesso à Bíblia. Mas a Bíblia chegou para a gente. E essas histórias foram relatadas para que chegasse até nós, e as histórias que esses homens, alguns homens viveram, alguns adolescentes, jovens viveram, que chega para nós e faz com que a gente entenda assim, poxa, se Samuel conseguiu, por que eu não consigo? Se Daniel viveu, por que eu não consigo? Se Davi viveu, por que eu não posso conseguir? Porque eles eram diferentes de mim? Se Timóteo viveu, por que eu não consigo viver? Isso a gente tem que pegar para nós e olhar para isso e não simplesmente ler como uma história, mas transformar isso em ação que eu tenho que tomar. Eu olhar para a história de Samuel, um garoto que foi oferecido para o Senhor, que a mãe não tinha o direito de ser mãe, era estéril, não tinha essa capacidade, recebeu a bênção de Deus, Deus deu a ela a maternidade, a bênção da maternidade, e ela devolveu Samuel para a igreja, literalmente, foi criado dentro ali da igreja, das quatro paredes. Samuel foi criado ali, ensinado a palavra de Deus, e ele fez a diferença. Teve toda uma história em cima da vida de Samuel. Davi, quando ele foi chamado para fazer a obra, para já começar a aparecer, já prenunciando assim o seu reinado, que era como grande rei de Israel, aquele da linhagem que viria o Salvador do mundo, que era Jesus Cristo, ele era um jovem. E ele estava diante de um grande desafio, que era vencer um gigante. E ele se permitiu ser usado por Deus e fez uma diferença ali, naquela situação, para todo um povo, para toda uma nação. Jovem, se você for olhar para Daniel, jovem, com seus amigos, Daniel ele vivia na sua terra, sabemos que eles foram levados ao exílio da Babilônia, e Daniel ele deixou tudo de lado, ele saiu de todo o convívio que ele tinha para uma terra estranha, e ele simplesmente está registrado ali em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 1, ele fala que ele simplesmente escolheu, não foi falando assim, foi determinado para ele, o pai dele não deixou, o tio dele não deixou, o pastor não deixou, não, escolheram firmemente a não se contaminar com tudo aquilo que era oferecido naquele novo reinado. Ele escolheu, ele e os seus amigos. Ninguém os forçou, simplesmente o que eles eram, a igreja que eles eram, servos do Deus Altíssimo eles escolheram firmemente não se contaminar. Se a gente for olhar para Timóteo também, lá para o Novo Testamento, jovem ainda, 17, 16 anos, ele foi chamado a andar com Paulo, que foi um grande professor. Timóteo ele foi já desde cedo preparado a assumir posições diferentes. E Timóteo ele foi grande para aquilo que ele foi chamado. E
Paulo falava para ele que ele era um discípulo de Paulo, né? Desde cedo. Ele falava, registrado ali em 1ª, 2ª Timóteo, que a gente precisa ler. Ele falava assim, ó, permaneça naquilo que você foi ensinado. Quem aqui nasceu na igreja? Não. Na igreja ou no hospital? Parteira. Todos nós aqui nascemos na igreja. A maioria. Nós nascemos na igreja. E a nossa igreja, ela é tão, assim, igual uma escola secular, né? Que tem as divisões por idade, as nossas sociedades, o UCP, o UPA, o MP, homens e mulheres, tudo separado por idade, cada um com a sua fala, cada um com a sua linguagem, sendo tudo preparado, principalmente a escola bíblica dominical, que é a maior escola do mundo, tudo dividido por faixa etária, igual uma escola secular, 1º ano, 2º ano, 3º ano, por diante. Nós temos o rol do berço, o cordeirinho de Jesus, joias preciosas, que são sempre os mesmos nomes. Né? Às vezes a gente roda as igrejas, são sempre os mesmos nomes. Classe catecúmenos, classe dos jovens, dos homens e das mulheres, dos jovens novos convertidos. É sempre assim, a nossa escola dominical é dessa forma. Porque a gente vem desde cedo sendo preparado para ser igreja. A gente vem desde cedo sendo preparado para fazer a diferença no meio que nós estamos. Sabendo sempre que esse meio não é nosso. A gente nunca pode estar satisfeito, tá, gente? Outra coisa que a gente tem, que a gente bate muito nos jovens. A gente nunca pode estar confortável. O dia que a gente estiver muito confortável no mundo, está errado. O dia que a gente estiver muito confortável no mundo, eu estou bem, eu não tenho uma dificuldade, eu não tenho um problema, eu sou bem aceito por todos, não está muito legal. Porque às vezes a gente não está sendo a igreja que a gente precisa ser, a igreja que a gente precisa ser. Não é brigar com ninguém, não é entrar em conflito com ninguém, mas às vezes precisamos fazer a diferença, sair um pouco da nossa zona de conforto. E a palavra que Paulo falou para Timóteo é: permaneça naquilo que você foi ensinado desde os seus primeiros passos. Porque o evangelho chegou para a mãe, para a avó de Timóteo, Timóteo novo, falou assim: você permaneça naquilo que você foi ensinado desde os seus primeiros passos. Porque quando você estiver mais velho um pouquinho, ou quando você tiver que tomar decisões mais sérias, você está fincado, você está alicerçado, você tem base bíblica, cristã, para tomar decisões. E às vezes não ser levado por um lado, por outro, por doutrinas, por ventos, por palavras erradas. E logo depois disso não, Paulo já ensinando, orientando ele, por quê? Porque ele ia receber uma carga muito pesada, muito forte. E ele, jovem, na sua juventude, ele foi levado a ser pastor, chamado a ser pastor, e assumir uma determinada igreja. E dentro daquela igreja tinha gente brava, gente pesada, gente que falava, que tinha um discurso diferente do dele. E Paulo tinha preocupação que esse discurso fizesse mal ou não trouxesse coisas boas para a vida dele. E ele, sendo um discípulo de Paulo, ele foi colocado ali para tomar conta daquela igreja, então ele tinha que dar continuidade. Mas a continuidade daquilo que ele aprendeu, que foi a palavra de Deus. E isso acontece para a gente. Isso acontece conosco em todo o tempo. Em todo o tempo a gente é confrontado por quem nós somos. Principalmente nos dias de hoje, principalmente nos ambientes que nós estamos vivendo. A gente precisa estar preparado para fazer a diferença. Eu brinco com a minha sobrinha, o Rodson já ouviu falar isso. Na outra vez que eu estive aqui, eu brinco com a minha sobrinha Pamela. O Rodson conhece, alguns conhecem ela. Ele entrou para a faculdade e todo mundo preocupado, né? O FRJ, todo mundo preocupado, faculdade, aquilo que eu falei, né? Os universitários. Preocupado que ia acontecer, a cabeça, mudar isso e tal, criada na igreja. Aí, no final do tempo dela lá, 5 anos que ela fez de pedagogia, eu falei para mim, e aí? Eu senti, Léo, tranquilão. Tranquilão, não tinha problema nenhum. Eu falei, ué, não teve não? Ninguém ficou sabendo que eu era crente. Aí ela falou assim,
assim, pô, mas ninguém ficou sabendo. Ela falou assim, não, só quando ele estava com a formatura, quando reunindo ali para a formatura, o pessoal falou assim, ó, a gente tem que homenagear Deus. Ela falou assim, homenagear Deus? Aí ninguém sabia quem é Deus, falando, brincando. Aí ela, escrevendo, ela levanta a mão, Deus que homenageia Deus. Mas brincando com ela, porque ela não fez isso, mas às vezes a gente é assim. Eu sempre sacaneio ela, brincando com ela nesse sentido, porque às vezes a gente, lá fora, a gente não se posiciona. A gente não mostra quem nós somos. E às vezes somos esses agentes ocultos. Das pessoas que as pessoas não conseguem identificar. Porque o mundo está muito presente em nós. O mundo, ele hoje, ele está muito presente em nós. Nós vivemos, vocês mais do que eu, a era da tecnologia. Né? A era das mídias sociais, das redes sociais. Semana passada, semana retrasada, teve um culto lá na nossa congregação da juventude que foi sobre, como é que é o tema? Influenciadores, né? Seja a Bíblia. Não. Era sobre influência, sobre influenciar. O quanto nós estamos influenciando. Aí botou lá todas, Facebook, Instagram, várias redes sociais, vários grupos botaram e trabalharam sobre isso. Foi mês passado, esse mês foi outro. Fizeram sobre isso o quanto nós estamos como igreja influenciando lá fora. Mas a gente precisa também trazer o contrário. O quanto nós estamos sendo influenciados por mundo. E essa influência, às vezes, é prejudicial para a igreja. Para a igreja eu, na minha individualidade, e para a igreja física, local, de convivência que nós temos, a convivência na forma de se congregar, como nós congregamos. A gente precisa olhar para dentro de nós. O nosso momento aqui é a gente fazer essa reflexão, a gente olhar para dentro da gente, e perceber o quanto, quem nós estamos sendo, aonde a gente está inserido, qual grupo que a gente pertence e qual diferença que nós estamos fazendo lá fora. E precisamos tomar postura. Precisamos tomar postura, não é amanhã não. A gente precisa tomar posturas e posições hoje, como igreja que nós somos. A gente precisa pregar o Evangelho. A gente precisa ser luz do mundo. Por que a gente precisa ser luz do mundo? Porque o mundo está enxergando e está na escuridão. O mundo está na escuridão. O mundo não está enxergando nada. Mas às vezes precisa de alguém que venha e acenda uma luz. O que seja a luz. E essa pessoa às vezes sou eu. Preciso ser eu. Alguém aqui já teve a experiência de trazer alguém a Cristo? Levar alguém a Cristo? Já teve? Alguém já teve a experiência? Daniel, né? Gabriel. Sabia que era El. Gente, a gente precisa, numa pergunta dessa, daqui a 1 ano, 2 anos, 90%, 80% levantar a mão. Às vezes eu sou muito sério e duro com jovens, tenho trabalhado com jovens, a gente precisa fazer essa diferença. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele reúne com os seus discípulos no sermão, na apresentação que ele faz lá em João, ele fala que ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Se você for para Mateus, ele fala que os discípulos, nós somos a luz do mundo. Nós carregamos a luz e através de termos essa luz em nós, a gente tem que transmitir essa luz. A gente sabe que o mundo está em trevas, está perdido. As pessoas próximas a nós estão indo para lugares errados. E a nossa missão como igreja, que é a nossa missão como igreja, de pregar o Evangelho, levar a palavra do Senhor, e tem que ser eu que tenho que assumir essa postura e essa posição. E sou eu que tenho a luz, eu preciso levar a luz, ser essa luz. E iluminar, clarear o caminho de quem está indo para um lugar errado. Nós estamos vivendo em momento de suicídio. A gente está vivendo um momento da depressão. A gente quer só coisas comuns.
E muitos casos. É o momento do suicídio, é o momento da depressão, é o momento dos medos, é o momento das angústias, é o momento só dessas coisas emocionais. E às vezes nós estamos do lado e a gente não consegue enxergar a necessidade. Não estou nem falando em falar alguma coisa. Eu estou falando em enxergar, identificar que a pessoa está precisando de algo diferente e especial. Porque o comum, o que o mundo oferece, o que todo mundo tem, eles já têm. Eles querem algo diferente, uma coisa diferente, que às vezes vai fazer uma mudança para a vida dela. E às vezes a gente está tão confortável no nosso espaço, no nosso mundo, que a gente não consegue nem identificar essa necessidade. A gente precisa estar atento a tudo isso, como igreja que somos. Jovens, se eu perguntar, vocês vão falar: eu conheço pessoas com depressão, eu conheço pessoas que já se mataram, tiraram sua vida, porque eu conheço muito e tenho certeza que o Cauã, que é meu filho que está próximo a mim, conhece, convive com isso. Eu tenho certeza que vocês também conhecem. E são coisas que a gente pode fazer. E às vezes isso depende de nós. Como Daniel escolheu. Isso é o poder de escolha. A gente não tem poder de escolha em relação ao que a gente fala, nossa doutrina, predestinação, salvação, é isso e aquilo. Mas a gente tem escolhas e essas escolhas a gente faz. Essas escolhas a gente faz. De querer ser diferente, de querer se aprofundar aqui, de querer ser uma igreja diferente, de querer ser uma carta que as pessoas vão ler diferente e que isso vai fazer diferença. A gente precisa saber isso. O nosso mundo que nós estamos vivendo, esse período que nós estamos vivendo, polarizado, político, essas guerras, a gente precisa fazer diferença. Sendo a igreja do Senhor, a gente precisa fazer diferença. A gente precisa ter coragem para isso. Atos dos Apóstolos, muito convencional, não que a nossa palavra não é muito... nem marquei o tempo aí, Daqui a pouco ele grita a gente aí. Daqui a pouco ele grita a gente aí. Atos dos Apóstolos, uma coisa que a gente não tem, e se a gente for olhar para a Bíblia do mesmo jeito, a gente vai ver que Deus sempre encoraja o povo. Ele fala para ter coragem de tomar decisões diferentes. E tem uma passagem que eu gosto muito, que eu leio com muita frequência, que é Atos 23, versículo 11. Atos 23, versículo muito convencional, aquilo que eu estou falando, que não é um estudo, não, seu irmão não trouxe material para a gente ler, mas é uma coisa que o pastor tinha falado, que é uma conversa entre a gente sobre discipulado, sobre lá fora, sobre o que nós somos lá fora, e eu acho que é para a gente ficar dessa forma. Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, no seu versículo 11, Atos, quem escreveu Atos? Quem escreveu Atos? Lucas. Clinton está por dentro. Clinton mandou. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. E se a gente for olhar para a Bíblia toda, Deus ele sempre chamava as pessoas e encorajava as pessoas. Ele chamava as pessoas a sempre terem coragem. E a gente precisa ter coragem. Para fazer tudo que a gente está falando aqui, de tudo que a gente fez, a gente precisa de ter coragem. Coragem para fazer coisas e cumprir a ordem e os ensinamentos que o Senhor tem para a gente. Esse versículo 11 diz: o Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo estava preso, já tinha todo um contexto, toda uma história de Paulo. Ele já tinha feito 3 viagens após a sua conversão. Paulo era um perseguidor de crente, não gostava de crente, matava crente. Jesus chamou ele no caminho para Damasco. Ele teve esse encontro com Jesus
no caminho para Damasco, por ele ter sido chamado por Jesus, por ele ter sido diretamente chamado por Jesus, ele foi o último apóstolo, chamado de apóstolo, porque apóstolos foram aqueles que caminharam e foram ensinados diretamente por Cristo. Então Paulo, mesmo não sendo dos 12 discípulos, por ele ter tido esse encontro com Jesus no caminho para Damasco, e o próprio Jesus tê-lo chamado e falado e chamado ele para si, ele é chamado de apóstolo. Paulo foi o último apóstolo de Jesus, porque ele teve esse encontro com o próprio Cristo. Ele deixou de ser perseguidor, aprendeu, estudou para fazer a obra do Senhor como grande missionário e professor que ele era e foi, onde os seus ensinamentos chegam a nós até hoje. Suas cartas escritas aqui às igrejas. Paulo escreveu quantas cartas? Quantos livros? Quantas cartas? 13. 30 eu não sabia. 13 cartas. Paulo escreveu 13 cartas. 9 a igrejas e 4 a homens. Algumas repetidas ali, né? 3 homens, porque Timóteo foram 2. Timóteo, Tito e Filemão, e mais 9 endereçadas à igreja. Algumas 2 cartas. Paulo escreveu 13 cartas, sendo 9 à igreja e 4 a homens. Paulo ele foi usado por isso. Ele foi usado e chamado a fazer a diferença. Onde ele foi tirado de um lugar que ele estava, da sua zona de conforto, um homem rico, que tinha família, provavelmente esposa, e depois disso tudo a gente não fala, não vê relatos de esposa. Ele fez 3 viagens, ele em vários momentos foi preso, açoitado, passou por dificuldades, simplesmente pelo prazer, a ordem e a coragem de pregar o Evangelho. E nesse último versículo que eu li, que é o 23, ele tinha feito 3 viagens, Deus olhou para ele preso, falou assim, cara, calma aí, tu não acabou a tua missão, tu ainda tem mais uma. Deus chamou Paulo e falou assim, você vai fazer a 4ª viagem, você vai para Roma. Paulo recebeu aquela mensagem e Deus falou para ele simplesmente, tenha coragem. Coragem porque eu vou estar contigo. Ele teve coragem para ir pegar um navio, sofreu um naufrágio, a cobra mordeu ele, quase morreu, e algumas dificuldades, e foi para Roma e ficou preso. Mas ele cumpriu a sua missão, o que ele tinha que fazer, que era pregar o Evangelho. Desde o início. Ele foi tirado, ensinado a palavra de Deus, vivia ali naquela região de Jerusalém, foi tirado de Jerusalém para ir para todos os confins, outras terras, para pregar o Evangelho, para fazer a diferença, para dar uma mudança de vida àquelas pessoas que precisavam. Paulo entendeu a sua missão e Paulo teve coragem para ser diferente, fazer diferença. Eu dei alguns exemplos antes, e se você for olhar para outros exemplos da Bíblia, você vai ver que quando Deus chamava, Deus falava para esses homens, tenham coragem, porque eu vou estar com vocês. Tenham coragem, porque eu vou estar com vocês. Eu dei o exemplo de Davi, que teve coragem para vencer um desafio que veio diante dele, que era o gigante Golias. Jovem, ele teve coragem na frente de um exército todo de guerreiros, ele não era guerreiro, o exército não teve coragem de enfrentar Golias. Mas Davi teve coragem, sendo um jovem, para enfrentar Golias. A gente precisa ter coragem para enfrentar os nossos desafios, os desafios que se levantam diante de nós todos os dias. Mas coragem como servo do Senhor. A gente precisa ter coragem para liderar. Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente não quer assumir posturas. Isso é uma coisa que também a gente tem batido muito. Às vezes a gente está na igreja e a gente não quer assumir posição. Eu não quero ser presidente da UPA, eu não quero ser presidente da mocidade, eu não quero ser diácono da igreja, eu não quero ser presbítero da igreja, eu não quero ser professor de escola dominical. Mas você tem um conhecimento, você sabe, ou mesmo que às vezes você não esteja totalmente preparado,
a gente sabe que Deus prepara e capacita a pessoa. E a gente se esconde, a gente foge dentro do próprio meio nosso, que é o meio de igreja, que é ali do nosso convívio, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. A gente quer fugir, quer se esconder, porque falta a nós coragem para assumir isso. E Josué foi chamado jovem como sucessor de Moisés para liderar o povo que estava a caminho para conquistar a terra prometida. E Josué foi um grande líder, porque ele teve coragem. Se você abrir lá, Josué capítulo 1, a palavra de Deus é: tenha bom ânimo e seja corajoso, porque eu serei contigo. E Deus foi com ele. A gente precisa ter coragem, irmão. Coragem. Coragem é até uma coisa que às vezes as pessoas não gostam, né? De às vezes tirar do nosso meio aquele que não quer caminhar com a gente. Coragem como Gideão teve. Coragem de Gideão também, um homem de Deus. Que ele tinha 32 mil soldados na sua mão. Deus falou assim, ó, você vai eliminar 32 mil? 31.700. Você vai eliminar 31.700. Porque eu só quero que você vá caminhar com 300. Fiz a conta certa? Você fiz aí. É isso mesmo. Ele tinha 32, 31.700, ele eliminou com 300. Deus falou para ele assim, ó, Gideão, você vai ter que tirar. Na primeira tirada dele, ele tirou 20 mil, que andava com ele, que eram guerreiros dele. Na segunda, 22. Na segunda, ele tirou mais 10 mil. E ficou com 300. Redondão. Ficou com 300 homens e foi para a guerra com 300 homens e falou assim, ó, vai, porque essa guerra não é tua, ela é minha. E as armas que a gente usa não são essas. É para provar que as armas que a gente vai vencer é diferente dessas armas que vocês usam. E eles foram sem nenhuma arma de guerra, nenhuma espada, nenhuma revólver, espingarda, nada, faca, nada. Eles foram com vasos, com trombetas, e foram para a guerra e saíram vitoriosos. A gente precisa entender isso. A gente precisa até ter coragem de saber com quem a gente vai caminhar. E tirar do nosso meio os covardes. Até isso a Bíblia fala também ensina. Isso não é gente, aqueles que ele quer e que são deles. A gente precisa entender isso. Eu falei de Daniel. A gente precisa ter coragem para a gente fazer a diferença, ser diferente. Eu faço sempre essa pergunta também para a molecada. Quem nós somos longe do nosso pai, da nossa mãe? Quem nós somos longe do nosso pastor? Mateus, como é que estão aí longe mesmo? Depois tu me fala. Calma aí. É isso aí. Quem nós somos longe do meu pai, da minha mãe? Quem nós somos longe dos meus tios, do meu pastor, dos meus presbíteros, dos meus diáconos? Quem eu sou? Quem eu estou sendo? O exemplo de Daniel é justamente isso. Ele teve coragem para ele assumir firmemente que ele não ia se contaminar. Porque aquilo que ele era lá para os seus líderes de igreja, de religião, daquilo que ele aprendeu, ele continuou sendo no palácio que ele estava. Então ele teve coragem para ser diferente lá dentro do palácio. Teve coragem. E ele bancou, ele peitou toda uma condição que era desfavorável a ele. Ele falou assim, cara, eu não quero isso. Foi firme. A palavra que está registrado lá em Daniel 1, ele fala, ele escolheu firmemente. Ele falou assim, ó, com toda decisão, postura de homem, servo do Senhor, sendo jovem, ele falou assim, eu não quero. Porque eu não quero participar disso. Porque eu fui ensinado a participar de outras coisas. O meu mundo é outro, a minha vida é outra. E ele escolheu firmemente. Não só ele, tá? Não foi só Daniel, mas também os seus 3 outros amigos que conviveram, que viviam com ele e tomaram essa postura. Foi fácil? Não, foi fácil não. Por isso que eu estou falando desde o início. Não é mole não. O cara foi para a cova dos leões, o cara foi para a fornalha de fogo, o cara foram ofendidos, tiveram várias dificuldades. Mas isso não atrapalhou a eles a se posicionarem e mostrar quem eles eram. E dá para a gente fazer.
E a gente precisa ter essa convicção. O próprio exemplo de Timóteo que eu falei. Timóteo jovem. Ele tomou as decisões corretas e fez a diferença na obra pela qual ele foi chamado. A gente precisa entender e sempre refletir quanto a isso. E assumir posturas diferentes. A gente precisa assumir posturas diferentes na nossa vida. Para que a gente consiga fazer essa diferença e a gente consiga, né, levar algumas pessoas, mais pessoas para Cristo, a gente consiga fortalecer a nossa igreja, porque o jovem adolescente precisa entender que a UPA, a mocidade, não é uma igreja à parte. Né? O grupo dos adolescentes, a grupo dos jovens, não é uma igreja à parte. A gente precisa sempre entender que nós estamos inseridos num contexto de igreja. E nós somos a igreja. Nós já fazemos parte dessa igreja da mesma forma que o mais velho, o mais ancião da igreja de Lages ou de qual igreja que você é, faz parte. A gente já faz parte, já está inserido nesse contexto. E a gente tem que somar eles. Não trazer dor de cabeça. Eu falo também sempre com a juventude, que a minha geração, ela foi uma geração meia de revolucionários, de reacionários, que a gente tomava postura de querer brigar, peitar, de trazer para dentro da igreja a bateria, de menina começar a usar calça comprida que não podia, bater palma que não podia. São coisas que a gente brigou muito lá atrás e a gente tinha uma distância muito grande da igreja. Fez mal? Fez bem? Algumas coisas sim, algumas coisas não. Mas hoje vocês estão muito próximos a toda a liderança da igreja. Vocês não têm muito mais o que brigar, mas às vezes vocês estão muito acomodados. E às vezes distantes desse conceito de que somos a igreja também, participantes disso. E a gente está cansado. Vocês já estão cansados. Você não tira mim ou não? Estou falando bobagem? Não. Quer descansar? Vocês escolhem para descansar que dia? Qual dia? Fala alta. Sábado. Sábado não, domingo. Sábado, ninguém quer descansar sábado. Todo mundo quer descansar domingo. Descansar sábado. Quem quer descansar sábado? Sábado vai jogar. Sábado acorda às 5 horas da manhã, vai fazer um montão de coisa. Todo mundo só quer descansar o domingo. E a gente, para descansar o domingo, a gente tem que fazer o quê? Faltar a igreja, né? Falou aí, Daniel? Aí. Mateus é crente pra caramba. Virou crentinho já. Para a gente descansar no domingo, a gente tem que faltar à igreja. A gente sofre alguma penalidade por faltar à igreja? A gente sofre? A gente deixa de almoçar, a gente perde quem trabalha, a gente perde o dia de descanso, o dinheiro, a gente perde algum dinheiro para faltar o domingo? Não, é fácil. Para a gente faltar, para a gente descansar, a gente falta o domingo. Para passear, qual o dia que mais ultimamente as pessoas estão passeando? Sábado não, fala sábado não. É o domingo. As pessoas estão escolhendo agora o domingo para passear. Na minha época eu aprendi que domingo não se pode passear. Eu não jogava bola, porque eu sempre fui dado ao futebol. Vivi futebol. E tinha torneios, campeonatos empresarial, carioca, de que eu abria mão, porque eu aprendi, tinha aquilo na minha cabeça que eu não podia jogar bola domingo. E eu não jogava bola domingo. Algumas vezes dava umas pernadas na minha mãe, no meu pai e tal, mas sempre acontecia alguma coisa. Porque eu fugia do domingo para fazer uma atividade que não era para eu fazer, parecia que era castigo. Será que Deus fazia isso? Seria se Deus dava aquela marretada, mas às vezes ele trata a gente, quer nos ensinar de algumas formas. E isso acontecia comigo, como aconteceu com várias pessoas, amigos meus. E a gente quer passear hoje em dia, o dia que a gente separa para passear, com frequência, é o domingo. E a gente, por que a gente faz isso? Porque também a gente não sofre nenhuma penalidade.
E isso, a gente começa a fazer isso. A gente começa a fazer isso na adolescência, e a gente começa a fazer isso na juventude, a gente vai aprender. Já entra como um programa na nossa cabeça de que pode. A gente já entra na nossa cabeça de que eu vou faltar um domingo, eu vou faltar 2 domingos, eu só vou perder uma aula ali, eu só vou perder... Mas isso faz falta. A gente faltar, a gente sair, a gente deixar de ir, isso faz falta para a gente. A gente pode perceber e achar que não, mas faz falta. Porque enfraquece a gente. Enfraquece a gente espiritualmente. Volta para aquela pergunta que eu fiz lá no início, naquilo que eu falei lá no início. Como que está a nossa vida espiritual? E de tudo isso que a gente falou, eu quero que vocês saiam daqui com esse pensamento. Como está a minha vida espiritual? E eu analisando e vendo a minha vida espiritual, eu preciso entender que eu estou frio demais, eu estou morno demais, ou se eu estou quente demais, glória a Deus. Se eu estou muito aos pés do Senhor, glória a Deus. Alguém aqui pode dar glória a Deus? Se está quente? Ainda bem, o baterista. O baterista deu glória a Deus, está quente. Isso aí, ó. O baterista aí. O Cauã ficou ali com o outro baterista aí. Ó. Baterista dando glória a Deus é bom. O Laje está de parabéns, Roger. A gente precisa entender isso. E essa avaliação que a gente precisa ter. Uma vez a gente fez um trabalho ainda sobre a vida espiritual, para a gente encerrar também, que já estamos falando demais. E vocês vão falar também, se quiser aí, uma piada, alguma coisa. Uma vez a gente fez um trabalho com a mocidade, a gente foi visita às igrejas, e a gente levou um trabalhozinho, que era de pequeno grupo, sobre a avaliação sobre a vida espiritual e o que leva a pessoa a ter um esfriamento espiritual. Né? Só que isso a gente precisa avaliar. E nesse estudo que a gente levou, a forma de avaliação, que era uma forma de avaliação para a gente olhar para nós, 4 pilares que o autor do estudo levantou, 4 pontos que ele levantou, para a gente fazer a nossa avaliação. E se a gente não fizer ou não observar, a nossa vida espiritual tende a ir de ralo, tende a ir embora, tende a se enfraquecer. E a tendência é a gente se desviar da igreja. O primeiro ponto que o autor identificou, que a gente precisa identificar, que eu sei que não é o caso de vocês, que vocês fazem com muita frequência, é ler a Bíblia. É estudar a palavra de Deus. Vocês são todos fera em Bíblia. Né? Todos têm a Bíblia em mão. A gente precisa estar sempre observando. A gente precisa ler a Bíblia. E se a gente não fizer isso, conceitos, tá? São conceitos que a gente tem que botar na nossa cabeça. A gente tem que criar conceitos. Conceitos que não vão sair nunca. Quando a gente cria esses conceitos, eles não saem da nossa cabeça. Se eu quero uma vida espiritual boa, eu preciso ler a Bíblia, ponto. Relacionamento. Eu já falei isso em outros momentos, em outras situações. Relacionamento é 2 pessoas. Né? Natan joga bola. Conheço o Natan, que ele sabe jogar bola, porque eu convivo com eles, porque eu vejo rede social, eu estou próximo a eles, eu sei que ele joga bola. Você sabe o nome da minha mãe? Por que você não sabe o nome da minha mãe? Porque a gente não convive, né? E eu já te falei? Não, eu também preciso. A gente não convive. A gente conhece um ao outro quando a gente se relaciona. Namoro. Você é namoro? Não. Bom, ela já conhece o pai, família do Giovanni. Giovanni já conhece porque eles estão se relacionando. Eles estão próximos. Isso é relacionamento. Como é que eu sei que Deus está mandando eu ter coragem? Como é que eu sei que Deus está mandando eu ir? Como é que eu sei que Deus está mandando eu ser luz? Como é que eu sei que Deus está mandando fazer algo diferente? Porque Ele escreveu para mim e está falando comigo através da sua palavra. Isso é conceito. Deus fala comigo através da sua palavra. E se eu deixar de ouvi-lo, de procurar saber o que Ele quer, a tendência é que eu esfrie. E vai chegar um ponto que eu vou meter o pé e vou sair da igreja e não quero mais saber disso. Porque eu já não estou ouvindo mais o que ele está falando
e não quero ouvir o que ele está falando. Porque o que ele quer para a minha vida está escrito aqui. Num relacionamento são sempre duas pessoas, né? Ele fala, eu falo. Outro segundo pilar, conceito, que se eu não fizer também a minha vida espiritual também vai de ralo. Deus fala comigo através da sua palavra, da Bíblia. E eu falo com ele através da... Todo mundo sabe, os conceitos já estão na nossa cabeça, não está o conceito? Só que a gente precisa ter esses conceitos e firmá-los e fazê-los e executá-los, ter coragem. Oração, relacionamento. Leitura, Deus fala, oração, eu falo. A gente está se relacionando com Deus. Seja em igreja, seja dentro da minha casa, que é o melhor lugar dentro do meu quarto. De você estudar e ler a palavra. Se eu fizer isso, a minha vida espiritual vai ficando subindo de nível. Estou subindo de nível, porque eu estou me relacionando com Deus. O meu relacionamento com Deus já está legal. Só que eu tenho que ter outras atitudes. Terceiro ponto, é o frequentar a igreja. Porque às vezes eu não consigo orar dentro da minha casa. Às vezes o ambiente familiar não me favorece certas coisas. O ambiente familiar não me favorece a estudar a Bíblia. E eu vou estudar a Bíblia e orar dentro da igreja com os meus irmãos, os meus amigos. E vou ser ensinado aquilo que eu não consegui entender lá dentro da igreja. Se eu não frequentar a igreja, minha vida espiritual também pode ir embora. Eu posso perder, posso me enfraquecer e posso sair fora, sair da igreja, desviar do caminho do Senhor. E o quarto e por último, com quem tu andas, com quem você frequenta, com quem você está caminhando. Lembra aquela história que eu falei, que o Gideão teve que tirar 30 e poucas mil pessoas ali e ficar somente com 300? E os 300 escolhidos a dedo para aquelas pessoas que foram por uma guerra, por uma batalha para ele. Não é questão de que você tem que eliminar amigos da sua vida, não. Você precisa eliminar e tirar pessoas que não estão te levando a Cristo. Não te levam a um relacionamento com Deus, a uma vida com Deus. E eu tenho que procurar caminhar com pessoas que me levem para cima. Eu estou namorada, com quem a gente vai casar. Vocês que estão procurando casamento, vendo com quem vocês casar, existem dois tipos de meninos, mulher balão e mulher âncora. Mulher âncora te leva para fundo, mulher balão te leva para cima. E mulheres e homens a mesma coisa. A gente tem que enxergar quem está te levando, com quem a gente está caminhando. Com quem, se as pessoas que estão caminhando com a gente, estão levando a gente para cima, estão levando a gente para uma posição diferente. A gente precisa entender isso. E a nossa caminhada também, nesse quarto pilar que a gente precisa entender, esse quarto ponto, a gente precisa saber com quem a gente anda, com quem está influenciando as nossas vidas, certo? E está atento a isso. Só que a gente vai se atentar a isso se a nossa vida espiritual, se o nosso relacionamento com Deus estiver bom, firme. A gente vai começar a perceber algumas coisas, entender algumas coisas. O ruim é quando a gente entende, quando a gente já está com os 2 pés lá fora. Os 2 pés longe de Cristo. Os 2 pés longe do Evangelho. E a gente precisa estar atento a isso. Com quem a gente está andando. Com quem está aconselhando a gente. Quem está falando com a gente. Quem são as pessoas que a gente está procurando ajuda. A gente precisa entender isso. Eu, na igreja, preciso ter na minha cabeça de que eu preciso ser um suporte para as duas Evanilson. As duas Evanilson também tem que botar na cabeça que tem que ser um suporte para mim. E assim vai. A gente precisa entender isso, saber que a gente precisa ser essas pessoas que vamos ajudar umas às outras a subir, a levar para cima. E a não ser coisas que vai levar a gente para a derrota. Beleza? A gente precisa tratar a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual a gente precisa fazer essa avaliação. Quem eu estou sendo hoje? Como eu estou enfrentando os meus desafios? Como eu estou tomando as minhas decisões? O que eu estou escolhendo ser? Quem as pessoas estão vendo em mim? Qual é a igreja que eu estou sendo para as pessoas? Qual é a Bíblia que as pessoas estão lendo através da minha vida? E eu preciso tomar decisões. Poxa, eu estou sendo nada de produtivo para alguém.
será que eu estou... Aí você vai para outra análise. Será que eu estou vivendo, lendo essa palavra? Aprendendo, estudando? Será que eu estou com a vida de oração legal? Será que eu estou com alegria de estar na igreja? Será que eu tenho prazer de esperar o domingo, de esperar o estudo bíblico do meio de semana, de esperar a reunião da UPA, a reunião da mocidade? Eu estou tendo essa ânsia de querer estar no meio das pessoas? Ou eu estou tendo mais prazer dos meus parceiros lá da faculdade, meus parceiros do churrasco, do futebol, as amizades que eu tenho do salão? Isso que a gente precisa analisar. E ter coragem. A gente precisa ter coragem para eliminar do nosso meio aquilo que não provém de Deus, que não é de Deus, aquilo que Ele não quer para a minha vida, e que eu faça e seja a diferença nas mãos dEle, no lugar que eu esteja. Gente, a gente está entrando em momentos ruins, né? A gente já está vivendo em momentos ruins, conflitantes, esse momento político que a gente vive, esse momento de guerra que a gente vive, guerra espiritual, várias coisas, vários conceitos, várias coisas. A gente precisa continuar sendo igreja. As nossas armas são diferentes. A gente precisa entender isso. As nossas armas são diferentes. Só que a gente precisa usar essas armas. E essas armas estão aqui dentro. Essas armas é procurar fazer aquilo que Deus tem que fazer. Essas armas Ele quer que a gente as use. As use em todo o tempo. Certo? Beleza? Muita informação não, né? Tudo que a gente já sabe, né? Eu falei alguma coisa diferente? Fala aqui. Tu é de onde? Você é irmão dele? Não. Primo? Parceiro? Parceiro. Eu falei alguma coisa aqui diferente? As duas ali, nasceram na igreja, filha do pastor, né? Eu falei alguma coisa diferente do que a gente fala desde que ele nasceu, né? Tudo que eu falei aqui, nós pais, a gente assume a gente faz esses votos, né? Essas promessas, quando o filho nasceu. Tudo que eu falei aqui de procurar ensiná-lo a ler a Bíblia, procurar cantar, procurar orar, procurar fazer tudo isso. A gente faz isso desde que vocês nasceram. A gente assume essas posturas e vocês já crescem sabendo de tudo isso. Só que a gente precisa sempre desses momentos, como uma corrida de Fórmula 1, que a gente tem o pit stop, que é para abastecer, que é para trocar um pneu, que é para tomar uma água. A gente precisa estar reavivando isso na nossa cabeça sempre. Sempre reavivando na nossa cabeça. E aumentar essas letras de escrito na nossa cabeça, desses conceitos, de que a gente precisa fazer isso. E saber que eu quero vitória na minha vida. Vitória, não sei qual o sentido de vitória, tá? Não é promessa de que tudo na nossa vida vai ser bom, não. Nenhum exemplo aqui aconteceu isso. Mas é a vitória de, no meio de uma dificuldade, de um problema, a gente tem a paz, a gente tem conforto, a gente tem apoio, a gente sente aquele apoio, a gente sente aquela força. É isso que precisa, porque isso já faz parte da gente. A gente precisa entender isso. Se a gente fizer essas coisas, nossa vida espiritual está legal, a gente vai caminhar, a gente vai fazer diferença na vida de outras pessoas. E a gente vive um momento que a gente precisa fazer essa diferença. Ter isso sempre bem avivado na nossa mente, no nosso coração. E vontade e alegria de fazer isso. Vontade e alegria e coragem de fazer isso. Alegria, eu quero fazer, eu vou fazer, eu preciso fazer. Beleza? Beleza pura? Todo mundo com Jesus no coração? Alguém aqui precisa se consertar? Falando sério, às vezes a gente precisa até fazer isso. Tem certeza da sua salvação? Vocês estão aqui, a maioria cresceu, não sei, os namorados, os amigos, os irmãos. A gente precisa ter essa certeza dentro do meu coração. Não quer dizer que você nasceu na igreja que você é de Deus, não, tá? Sabia disso também? Tem esse conceito, não? Não quer dizer que você nasceu na igreja e você é de Deus, não. Que você está salvo, não. Que você é isso, não. Vai tomar na cabeça também. Vocês precisam entender que vocês precisam ter esse encontro, ter essa busca, sentir-se
que vocês são de Cristo e que Cristo habita na sua vida. Se não tenha isso, peça a Deus que coloque. E às vezes você teve essa certeza um dia e você não está firme. Não está firme. Certo, Mateus? Às vezes a gente não está firme. Não está firme. A gente perdeu essa certeza. Então também a gente precisa pedir a Deus que coloque em nós essa certeza. Ou esse retorno. Essa volta da chama do primeiro amor. Um daqueles pontos é quando a gente fala que a gente precisa frequentar a igreja. E o exemplo mais bobinho, né, mais comum que a gente fala é de uma churrasqueira, quando a gente tira uma brasa ali do meio, né, um carvão, bota do lado, o que acontece? O carvão, a churrasqueira fica acesa, mas o carvão tende a apagar. Ele cria aquela camadazinha, ele vai esfriando, ele cria aquela crosta cinzentada, vai perdendo o seu calor até ele se esfriar. Essa é a analogia que a gente faz quando a gente deixa de frequentar a igreja, de estar no meio do braseiro, de estar com os nossos irmãos. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa estar aquecido em todo o tempo. E se você saiu e está se sentindo frio, decisão, coragem, retorne. Eu preciso estar na igreja, eu preciso estar no meio da congregação, eu preciso estar naqueles que vão me aquecer se eu estiver um pouco frio. Isso faz parte, são decisões, são coragem, é coragem que a gente tem que tomar, que a gente tem que ter para tomar as decisões corretas. Valeu, gente? Alguma coisa? Vai falar, Calma? 5 minutos, hein? 5 minutos? Vamos fazer um momento de oração? Vamos? Algum pedido de oração especial, assim? Mas que seja do fundo do coração. A gente tem um trabalho de visitação lá, na nossa igreja. Tem a visita do conselheiro, né? A gente fala que é a visita do conselheiro da mocidade. Sou eu. E eu vou com 2, 3 membros da igreja. Lá da minha igreja, Jardim Ulisses, Nova Iguaçu. Rio de Janeiro, Brasil. É aquela visita que é no coração da pessoa. Que geralmente a gente identifica alguma necessidade específica e vamos orar pelaquela pessoa. E às vezes se torna uma visita de psicólogo. Né? As pessoas que a gente seleciona, né? Que a gente escolhe, aquelas dos 300, que a gente chama, que a gente pode levar, que a gente vai levar, que vai caminhar com a gente, que faz o serviço, então a gente vai levar. E essas reuniões se tornam reuniões como se fosse psicólogo, onde a pessoa às vezes ela abre o coração. E a primeira fala nossa, que é comum em geral aí, é o que acontece na visita, fica na visita. Né? O que acontece lá, fica lá. E as pessoas falam, se expõem e se abrem. E a gente precisa disso. Se a gente não, isso é um exercício, tá? Que eu estou falando, que às vezes vocês como líderes, vocês podem se identificar a fazer isso. Vocês como líderes precisam se identificar a necessidade e às vezes se identificar como esse líder que vai fazer isso. Atento à necessidade daquele que está próximo. E ir no coração da pessoa e falar para a pessoa. E as pessoas se abrem. Por que as pessoas se abrem? Porque nós estamos vivendo um momento de carência. Carência. Porque as pessoas estão vivendo em mídias sociais, redes sociais, vivendo numa forma isolada, mas quando chega pessoas para falar, as pessoas falam. E isso como exercício a gente precisa fazer. A gente precisa ser esse líder que vai atrás das pessoas, e a gente precisa também, como pessoas que necessitam, identificar pessoas que possam ser esse auxílio. E a gente precisa exercitar isso e fazer, porque é mais fácil a gente resolver problemas. Vamos orar nesse momento? Alguém tem algum pedido especial para fazer? Que não queira fazer, que às vezes não precisa se expor da forma que precisa se expor, mas precisa fazer um pedido. Pedido especial. Alguém tem? Não? Está tudo ótimo? Fala. Não, tem que falar, ué. Eu tenho um pedido, né?
saúde. Mais algum pedido? Tá tudo bem? Tá todo mundo namorando bem? Tá todo mundo com namorado? Namorada? Vocês têm orado para casamento? Peraí, tem? 10 anos. Vocês têm orado? Não, mas já pode orar, pô. É para orar. Vocês têm orado por casamento, por namoro, consagrar casamento? Eu já vou te falar. Vocês têm orado por isso? Pela vida amorosa, afetiva? Vocês têm orado por isso? Precisam fazer isso, gente. Gente, vocês precisam fazer isso. O motivo de oração é para isso tudo. Não tinha um dia que eu não saía da casa da minha esposa que a gente não orava. Que eu não orava. E a gente errava, fazia namoro, era jovem, mas a gente não esquecia de orar. A gente orava. A gente sabia que a gente precisa, eram esses conceitos que a gente cria na nossa cabeça. A gente era jovem, a gente pecava, errava, fazia um montão de coisa, mas a gente sabia que tinha necessidade de orar. E a gente precisa fazer isso. E pedir oração e orar. A gente precisa fazer isso. Pode falar. Precisamos, irmão. A gente precisa exercitar isso. A gente precisa achar os pontos que a gente precisa orar. Clamar ao Senhor. Expor o nosso coração a Ele. A oração dentro do nosso quarto é melhor porque quem está com a gente? Quem? Fala aí. Isso aí. Deus está com a gente. O Espírito Santo está com a gente. Tem outra pessoa comigo? Isso? Não. Então é só eu e Deus. E a nossa fala é como se a gente estivesse falando com o nosso Pai. Conversando com o nosso Pai, abrindo o nosso coração, expondo o nosso coração. Mas a gente precisa entender, a gente precisa identificar pessoas que a gente precisa fazer isso. A gente precisa expor e abrir o nosso coração. E às vezes eu preciso ser essa pessoa também, que vai fazer uma diferença na vida de outra pessoa. Gente, coragem, um montão de coisa aí que a gente tem que ter na cabeça e tudo coisa que vocês já sabiam. Agora você tem que fazer. Tem que fazer. Tem que crescer. Tem que subir degraus. Tem que fazer diferença. Em todas as áreas que a gente vai estar, que a gente vai conviver. Vamos ficar de pé? Se não der a mão, não é crente, né, cara? Se não der a mão, não funciona. Se não der a mão, não funciona. É assim. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento aqui, louvamos o teu nome por isso. Deus, obrigado porque o Senhor tem sido nosso Deus, o Senhor tem segurado nas nossas mãos, o Senhor tem nos dado o prazer de estar na tua presença, ó Deus, de buscar, de estar na tua casa. Obrigado porque o Senhor colocou no nosso coração o desejo de estar aqui, ó Deus, neste dia, neste tempo. Obrigado por cada vida que veio aqui, Deus, o Senhor conhece o coração, a mente de cada jovem aqui, Deus, o Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um deles, que eles precisam, ó Deus, o Senhor conhece. E o nosso clamor é que o Senhor esteja trabalhando na mente e no coração de cada um. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar ministrando na mente, no coração de cada um. Deus, em nome de Jesus, trabalha na vida, trabalha na família, trabalha no ambiente escolar, trabalha no ambiente de trabalho, Senhor Deus, trabalha no ambiente de igreja, trabalha, ó Deus, no ambiente do relacionamento deles, de cada um, ó Deus, com namorado, com namorada, com esposa, ó Deus, com filho. Deus trabalha, Senhor Deus, na vida de cada um deles. Não permita que o inimigo, Senhor Deus, venha ter poder sobre nenhum deles. Que o inimigo não venha prevalecer sobre nenhum deles, ó Deus. Que o Senhor esteja fortalecendo, animando, encorajando, dando força, sabedoria, coragem, ó Deus, para continuar caminhando, fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade. Deus, os pedidos de oração que foram feitos aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por cura, nós clamamos por transformação, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a família de cada um dos teus filhos, repreendendo toda e qualquer enfermidade, Senhor, fortalecendo, ajudando em todo o tempo. Continue conosco, precisamos de ti. Que a nossa vida, que a vida desses
jovens, ó Deus, seja para honrar, glorificar, exaltar o sacrifício de Cristo Jesus aí na cruz do Calvário. Que a nossa vida seja para honrar Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. E aqueles que têm dúvidas, Senhor Deus de amor. Ó Deus, aqueles que ainda não tiveram uma experiência íntima, real e verdadeira contigo. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando nos corações nesta manhã, nestes dias, e que vidas sejam transformadas, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Deus, continue falando nos nossos corações. Obrigado por tudo. É a oração que te fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém?